Vamos voltar para o Rio de Janeiro, são 13h58. Atenção, tem imagens ao vivo de lá. Nosso repórter Pedro Dobal. Deixa eu acionar o Pedro porque desde o início da manhã nós estamos falando dessa operação grande que aconteceu. Ontem os policiais subiram o morro do Rio de Janeiro, são 2.500 civis e militares e o número de mortos não para de subir. Já estamos falando em mais de 130 extraoficialmente e oficialmente a polícia dá o número de 119 vidas perdidas. E aí, Pedro, as últimas informações, por favor. Isso mesmo, 119 mortes confirmadas oficialmente pelo governo do estado. Agora há pouco tivemos uma entrevista coletiva, esse número foi divulgado, 119 mortos, sendo 4 policiais, 2 policiais civis e 2 militares do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM aqui do Rio de Janeiro. Eu falo ao vivo aqui da porta do Instituto Médico Legal do centro do Rio, aqui que está recebendo, todos os corpos dos mortos durante essa operação. O repórter cinematográfico João Navarro vai mostrar para você que aqui no Instituto Médico Legal, algumas famílias, alguns familiares estão reunidos para fazer a liberação dos corpos, o reconhecimento dos corpos, mas o número de mortos, de corpos, é tão grande que foi preciso que grande parte dos familiares fossem deslocados para um outro prédio, o prédio do Detran, que fica a alguns metros daqui. Então, dezenas, se não centenas de familiares estão nesse momento nesse outro prédio e lá eles estão sendo organizados, estão recebendo senhas e vão sendo chamados aos poucos para aí sim virem aqui ao Instituto Médico Legal para fazer todos os trâmites para a liberação dos corpos. 119 mortos ao todo, contando aí com os 4 policiais. Além disso, 91 fuzis foram apreendidos durante essa operação, 26 pistolas, 1 revólver, toneladas de drogas que ainda estão sendo contabilizadas e também 113 presos, parte deles, inclusive, presos de outros estados. Aqui no Instituto Médico Legal, a gente conversou agora há pouco com uma pessoa que estava lá dentro e que viu o cenário lá dentro, como é que tá, e o que ele contou é que parece realmente um cenário de guerra, um cenário de caos, porque o Instituto Médico Legal não está acostumado a receber tantos corpos, tantos mortos em um curto espaço de tempo. E uma imagem que chama bastante atenção também, não sei se a gente vai ter aí disponível para mostrar agora, mas a gente chegou a flagrar corpos enfileirados aqui no pátio do Instituto Médico Legal. Isso agora há pouco, provavelmente esses corpos seguem enfileirados aqui porque realmente é um número muito grande. O volume de trabalho dos médicos legistas é tão grande que essa unidade aqui do centro do Rio só está atendendo casos relacionados à operação de ontem. Todos os outros mortos, todos os outros casos estão sendo redirecionados para outros institutos médicos legais, outras unidades, que não essa aqui do centro do Rio de Janeiro. Por exemplo, o IML de Niterói, que fica na região metropolitana, está recebendo grande parte desses casos. Aqui pela cidade, principalmente aqui pelo centro do Rio, a gente observa o policiamento ainda reforçado. O João Navarro vai mostrar para você que a todo momento viaturas passam por aqui, até porque o policiamento ele foi realmente reforçado, inclusive com apoio de policiais que costumam atuar no serviço administrativo. O governo do estado disse que a expectativa é de que o efetivo tem aí um aumento de 40%, porque os policiais que ficam em serviço administrativo também foram escalados para trabalhar nas ruas. Operação que, como a gente vem dizendo, foi a que mais causou mortes aqui no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro classificou como um sucesso, porque, segundo o governo do estado, todos os mortos, com exceção dos 4 policiais que foram baleados e morreram, todos os outros teriam envolvimento com o crime organizado e foram localizados numa área de mata que fica justamente perto do Complexo da Penha. E ao longo de toda a madrugada, ao longo de toda a manhã, esses corpos foram sendo retirados dessa área de mata e foram sendo colocados numa praça que fica na entrada do Complexo da Penha, num dos acessos ao Complexo da Penha. Foram mais de 50 corpos enfileirados de uma só vez e aos poucos os carros da Defesa Civil, os rabecões da Defesa Civil vão retirando esses corpos de lá e trazendo aqui para o Instituto Médico Legal, que está tendo essa verdadeira operação de guerra, um verdadeiro mutirão para conseguir
fazer todos os trâmites em relação a todos esses corpos que ainda estão chegando aqui no Instituto Médico Legal do centro do Rio. Passaia. Ô, Dobal, obrigado por enquanto. Coloca aqui na tela os 4 policiais que morreram e aí eu vou direto para o Rio de Janeiro com uma outra câmera ao vivo. São os 4 policiais que perderam a vida, o Cleiton, de 42 anos, sargento do BOP, o Eber, de 39, terceiro sargento do BOP, e aqui os 2 policiais civis, o Marcos Vinícius, de 51 anos, e o Rodrigo, de 34. O Marcos Vinícius, ele está sendo enterrado agora. O apelido dele é Máscara. Ele sempre foi muito conhecido ali no Rio de Janeiro porque ele tem 26 anos de carreira e sempre foi um policial muito atuante. Ele tinha acabado de ser promovido, Lombardi. Ele era comissário da Polícia Civil. Um cara com 26 anos de carreira. Ele estava já encaminhando, daqui um pouco ele ia começar a pensar na aposentadoria. E quando ele foi para essa operação, ele sabia dos riscos dele. Mas não seria diferente, porque o Máscara é conhecido de toda a polícia, porque ele sempre se envolveu nessas operações. Sabe o cara que está sempre na linha de frente? Isso, exatamente isso. Sempre na linha de frente, sempre disposto a combater a criminalidade. E o Rodrigo Veloso Cabral fazia 40 dias que estava na corporação. Olha, 40 dias de trabalho. Todo. Um que está começando agora e o outro que está há quase 30 anos. Exatamente. E acabaram morrendo com tiros de fuzil que foram disparados pelos bandidos. Foi realmente uma situação super delicada, né? Super delicada. E todos eles, olha, você vê os 2 no BOP. O BOP no Rio de Janeiro, para quem não sabe, é a rota aqui de São Paulo. Encara tudo que você possa imaginar de ruim que tem, de criminoso, bandido perigosíssimo. Tem até filme que foi feito em cima do BOP lá no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Eu tenho uma câmera ao vivo no velório agora, do Máscara, lá no Rio de Janeiro, e eu fico observando aqui na frente. Eu só não pedi para colocar no ar, porque eu observo que tem muitos familiares que estão numa situação assim bastante difícil. E eu quero preservar, quero respeitar os familiares. Eles permitiram que a Record estivesse lá. Nós estamos com a nossa câmera, mas quando eu olho, eu percebo que é uma atitude tão triste, tão lamentável. Algumas pessoas que estão realmente desabando em cima do caixão, que eu não vou colocar por respeito a essas pessoas.